Eu acho que até tem mais valor aquela pessoa, o artista, que vai buscar o circo. Porque o que nasceu no circo, ele tá lá já, né? Então fica tudo muito fácil. Agora, aquele que foi buscar o circo, precisa ter iniciativa, que é o primeiro passo, Isso né? mesmo. Então aí que tá o valor do circense. Esse é circense de coração, que gosta do que faz. Tem um verso até que, nossa, esse verso já percorreu o mundo aí. É. Acabei de fazer uma tradução em japonês também. Que é a mãe de todas as artes, né? Aquele que é a apresentação, que você, meu, esse aqui é lindo, esse verso, Sei. né? Ah, tem que, tem que acreditar mesmo, tem que amar, tem que gostar, tem que correr atrás dos seus sonhos, sonhar colorido, porque as cores motivam o ser humano, né? São as cores que são responsáveis pela alegria, por tudo. Quando você for pensar em festa, em carnaval, em alegria, é colorido, É não é colorido, preto e branco. Não é tem isso como aí. você sonhar preto e branco. Você não pode ficar acomodado. Senão você começa a sonhar preto e branco, né? E o gostoso da vida são as cores. É você poder sonhar todos os dias, buscar conquistar seu espaço, suas coisinhas, que sejam pequenas ou grandes, sabe? O sonho pode ser moderado. Verdade. Tanto com doses pequenas, como, sabe, com aquela dose totalmente exagerada. Né? Eu sou muito exagerado com tudo, mas acho que o segredo é esse. E nesse verso, até falo muito, recebo mais de não sei quantos mil e-mails diários falando Eu imagino. sobre o verso que a Ruth era uma ex-artista, né? Circense, hoje já praticamente já está aposentada, mas ela ainda vive no circo, sempre morou num trailer. Poxa. Né? Ela tem a casa dela em Cabo Frio, em outras cidades. Ela fez um planejamento de vida bacana, né? Ainda mais por viver nesse mundo paralelo onde vocês talvez não tenham tanto acesso como eu tenho, né? Mas ela que me disse que para eu me tornar um artista mesmo, eu tinha que ralar muito, que eu tinha que sentir a serragem nas veias, que eu precisava era beber a água da lona. Quando ela falou, beber água da lona, que água da lona é essa? Mas que água é essa? Ela falou, quando chover, quando a água bater na lona mesmo, e ela tiver escondido, você tem que beber para você pegar o espírito Olha da que coisa, legal, sabe? legal. E ela me Lindo. falou num tom, tipo assim, puxando minha orelha, sabe? Um momento meio que se discutindo por uma besteira. Mas aquilo ficou na minha cabeça, rapaz. E eu perguntava para outros tradicionais do circo, o que é essa história aí da água da lona? Né? O Jorge Hortani, outros tradicionais do circo. E eles falavam assim, uma história antiga, Caso, sabe? Dizem que se você beber a água da lona, aí circense se tornará... Rapaz, Primeira chuva. eu não vi a hora de chover, cara. Eu esperava chover e não chovia. E nós no Nordeste, aquela seca, estava quase jogando uma mangueira. Falar para um amigo meu assim, Simula aí. liga a mangueira para fazer que está cheio, eu vou beber isso, cara. Né? Mas incrível que pareça, aconteceu, foi verdade. Todos esses meus aprendizados, todas essas pessoas que foram muito importantes para mim e são importantes até hoje no mundo circense, como eu mencionei agora, né? É um mundo realmente paralelo onde não são todas as pessoas que têm tanto acesso como eu e como os outros tradicionais têm, como os outros tradicionais temos. Mas o verso é verdadeiro. Sabe? Eu passei por tudo aquilo. E sobre essa história da água da lona eu também bebi, te juro. Eu acredito, Eu bebi. eu Então, acredito. assim, de repente as pessoas mas isso acontece, não acontece, é verdade, não é? O que é verdade é a sua fé. É no Verdade, que você você acredita. acredita. Se você focalizar, se você mentalizar aquilo realmente, se é isso mesmo que você quer para a sua vida, vai acontecer. Porque, assim, a nossa mente ela tem poder, o coração também, e nossa boca, quando você deseja realmente algo e você pede, acontece. Verdade. Então, eu vejo pessoas pedindo milagre para salvar a vida de um filho, para curar alguma doença, e muitas vezes acaba acontecendo. Né? E acaba as pessoas chamam, foi um milagre. Eu acredito nisso, no poder da mente, eu acredito no poder da fala, eu penso muito positivo, tudo é energia. Não, é verdade. Nós estamos vivos sem bateria. É verdade. Né? Concordo com você. Então, assim, existe uma força muito mística em tudo que você faz. Então, como você sorria e tem um bom dia, e a risada, como minha avó mesmo disse, para mim é o melhor presente para o ser humano. Né? Você se sente bem, você, eu não sei, contagia como Contagia contamina demais. também. Eu estava no camarim agora, eu estava só escutando
o seu treinamento para sorrir, né? dos E aí, vogais. no finalzinho você fazia. Eu tava lá rindo também. Eu falei, puxa, que bacana, né? Mas acho que o segredo é isso: é pensar positivo, é sonhar colorido e, meu, bola para frente, Agora, né? conta pra nós, o pessoal tá curioso pra saber como é que foi assim, ter entrado pro Circo du Soleil. Porque o Cazu, ele foi o primeiro brasileiro, né, a trabalhar como palhaço no Circo du Soleil e comandar um show chamado Alegria, que foi por muito tempo, né, Cazu? Foi, meu, foram 8 anos, né? 22 países, sabe? O cara, ele fala inglês, espanhol, japonês, russo, alemão. Pelo amor de Deus, é muito vivido. Conta rapidinho pra nós. Ah, um o Circo du pouquinho. Soleil é um sonho de vários outros artistas, sejam eles atores, cantores, cineastas, artistas circenses, é, todos, até quem não é artista, tem a vontade, o sonho, o desejo de querer trabalhar lá, ou seja, como artista ou como usher, né, que é são os ajudantes que você entra no circo para assistir o espetáculo, tem um ticket, aí vem uma pessoa, bom dia, boa tarde, deixa eu ver o seu assento, deixa eu te levar até... Todo mundo quer fazer parte dessa fábrica de sonhos, né? O Circo du Soleil surgiu a partir de um tape que eu assisti, foi aqui em São Paulo, quando eu estava com a turnê com o Grande Circo Popular do Brasil, no Morumbi, se eu não me engano. Isso eu estou dizendo, meu, Lá atrás, né? bem há uns 12, 13 anos atrás, olha lá, né? Bolinha, bolinha, pontinho, pontinho, né? Bem, enfim. Eu assisti um tape, foi o meu primeiro contato, até então eu nunca tinha ouvido falar sobre o Circo du Soleil, talvez os tradicionais circenses já tinham ouvido falar, mas nunca comentavam nos bastidores. Era um tape, e era até uma alegria. Eu assisti junto com a minha antiga trupe, que era o Tanuar, que eram todos ex-ginastas e acróbatas. Era uma trupe que eu comandava no Grande Circo Popular do Brasil. Coloquei o tape, ficamos assistindo todo mundo, terminou o espetáculo, né, o tape. Eu fiquei assim, em êxtase, né? Eu falei, gente, que perfeição, maquiagem, figurino, luz, palco, público. Então, assim, foi pela segunda vez, né, que eu me apaixonei novamente pelo circo, né? Então, só que como eu sempre busquei o lado teatral, o lado mais sofisticado da coisa, né? Que é a mesma técnica, o Circo du Soleil não muda nada. Assim, se a gente coloca as mesmas maquiagens, a mesma infraestrutura, música e treinamento constante no circo tradicional, é a mesma coisa, né? Só que o Circo du Soleil a disciplina é fundamental. Então eu não tive problemas em me encaixar no Circo du Soleil, porque eu já vinha com essa disciplina, né? Eu já vinha com essa coisa de dieta, de horário para ensaiar, para treinar. Eu vivia para isso. Quando terminou esse tape, a única coisa que eu falei foi assim, um dia eu vou trabalhar